Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens a respeito da vida da igreja, da formação da igreja, da escolha de líderes para a igreja. Nós estamos então caminhando nessa direção, pois estamos aí com decisões importantes, transições importantes na nossa comunidade e principalmente que a gente possa entender que nós temos o compromisso de viver a vida comunitária a partir da perspectiva das Escrituras, da perspectiva bíblica, do que a palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações. A mensagem de hoje, ela vai falar um pouco sobre como a vida comunitária acontece. Como é que a vida comunitária acontece? E para isso a gente vai estudar uma parte do livro de Hebreus. Abram suas Bíblias em Hebreus. E nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa epístola. A carta aos Hebreus, ela pode ser dividida em duas grandes partes. Uma primeira parte, que é uma parte doutrinária, que a gente pode entender do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 10, verso 18. Onde o autor ele vai mostrar nesses 10 capítulos, ele vai mostrar a superioridade de Jesus, a superioridade de sua obra em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, superior a Josué, superior a Arão. E ele vai mostrar também que a obra de Jesus é uma obra que converge nele tudo o que esses homens fizeram e representaram. Jesus, então, ele tem como principal função apresentada nessa epístola e que, de certa forma, interfere diretamente na vida comunitária, é que ele é o nosso supremo sacerdote. Nós estamos peregrinando nesse mundo. Somos o povo de Deus peregrinando nessa terra. E precisamos ter um sumo sacerdote que nos represente diante de Deus. Como povo de Deus, temos então a pessoa de Jesus Cristo como esse sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. É aqui que o restante da carta, então, é uma exortação a essa vida de peregrinação comunitária. O povo de Deus, hoje, peregrina em torno de Jesus Cristo. Em torno da vontade revelada por Jesus Cristo. Que é o que a gente entende como sendo a doutrina bíblica que nos foi dada. É importante a gente ressaltar que a perspectiva judaica e, consequentemente, a perspectiva criacional, a vontade do Deus Criador, é que a individualidade nunca sobreponha a coletividade. O indivíduo, ele existe, mas ele existe para a vida comunitária. O indivíduo, ele existe para servir ao coletivo, apesar de que o indivíduo ele é responsabilizado individualmente. Ele é responsabilizado pelo seu coração e ele é chamado a uma decisão, ele é chamado a uma busca por servir alegremente à sua comunidade ao servir ao Senhor. Todos nós morremos em Adão. E morremos pela desobediência de um indivíduo. Um indivíduo desobedeceu na busca por uma autonomia egoísta, uma vida isolada em si mesmo, para seu próprio propósito. Mas o texto bíblico nos diz que todos, apesar de que todos morreram em Adão, todos são vivificados em Cristo. Vivificados pela obediência de um indivíduo que obedeceu ao plano de Deus com o fim de servir ao coletivo. Ou seja, o indivíduo se doou pelo coletivo, chamando todos os indivíduos a uma responsabilidade individual
com a sua comunidade local. Portanto, a vida cristã, ela é inerentemente coletiva. Uma vida cristã individualista não é a representação da atitude de Jesus. Por isso, é contraditório se dizer cristão e ser individualista. É contraditório se dizer cristão, seguidor de Jesus, e viver isolado, viver distante de uma comunidade. É uma contradição. É a mesma coisa de subir para baixo. É a mesma coisa de dizer que você é um cristão sozinho. Um cristão isolado. Um cristão individualista. Por isso, então, essa busca individualista não é cristianismo. É sim os valores de Adão, porque foi exatamente isso que Adão fez. Por isso, então, o autor de Hebreus, ele vai caminhar por todo o restante da carta fazendo exortações aos indivíduos, para que os indivíduos venham a agir de maneira tal a avisar o coletivo, avisar a comunidade. Outro ponto interessante é que o autor de Hebreus, ele provavelmente era um líder. Ele era um líder de uma comunidade que estava enfrentando oposição no campo. E ao mesmo tempo ele estava escrevendo essa carta a líderes e pessoas que estavam desanimadas na vida cristã. Tentadas a parar, a se isolar, a deixar a vida comunitária. Por isso que quando a gente vai para Hebreus capítulo 10, a gente vai ver do verso 19 ao verso 22, o primeiro convite que o autor de Hebreus faz à vida comunitária cristã. Olha o que ele diz. Depois que ele falou a respeito da obra de Jesus, da grandiosa obra de Cristo, de que Cristo se tornou o nosso sacerdote, de que ele nos representa diante de Deus, ele então diz no verso 19: portanto, por causa da obra de Jesus, meus irmãos, tendo ousadia, seja ousado, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque o santuário não era um lugar para ser acessado por qualquer pessoa. Apenas os sacerdotes podiam acessar o santuário e apenas o sumo sacerdote poderia acessar uma vez por ano um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar tido como lugar santíssimo, da plena habitação do Senhor. E por isso então, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de ter feito uma purificação, é que ele podia acessar esse lugar. E ao acessar esse lugar, então ele ia para lá para pedir a Deus que perdoasse o seu povo pelos seus pecados. Ele ia interceder a Deus pela nação de Israel. O que o texto está dizendo é que agora, por causa do sangue de Jesus, nós temos a ousadia de invadir o lugar santo, por causa do sangue de Jesus. E ele continua dizendo: pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, aquele véu que foi rasgado. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado por água pura. Então ele está dizendo, por causa da obra de Jesus, nós temos um caminho a percorrer. Nós podemos acessar o lugar santo, nós podemos acessar a presença plena, completa. Nós podemos nos relacionar com o Senhor de modo pleno, sem nada nos faltar daquilo que Deus é. E podemos fazer isso de modo ousado. Estar diante do Santo dos Santos. Estar adorando e nos relacionando com aquele que é 3 vezes santo. E por que podemos fazer isso sem morrer? Por que podemos fazer isso sem sermos destruídos? Por que podemos fazer isso sem sermos fulminados por essa santidade? Por causa do véu que foi rasgado, da carne moída do Senhor Jesus, do sangue derramado que nos abriu a oportunidade de adentrarmos então a esse relacionamento profundo com o Senhor.
Por isso ele diz, então se aproxime do Senhor, se aproxime do Santo, com um coração sincero, com um coração purificado da má consciência, do pecado, tendo o corpo lavado com água pura. Então você não é fulminado, porque Cristo te salvou, derramou o sangue para te lavar. Então se aproxime de um relacionamento com o Senhor com ousadia. O verso 23, ele então vai dizer que essa ousadia deve produzir em nós um comportamento. E aí você diz, como é que eu entro no Santo dos Santos? Me diga o endereço que eu vou lá. Pastor, me diga o endereço que eu vou lá e vou passar o véu e entrar com ousadia. Ele vai dizer agora como é que você faz isso. Olha só o verso 23. Verso 23. Primeiro, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não confie nas suas obras. Não confie na sua capacidade de fazer. Não confie na sua religiosidade. Não confie em nada, absolutamente nada, que provenha de você. Guarde firme a confissão da esperança, de para onde estamos indo, sem vacilar, sem duvidar. Sabe por quê? Não é porque somos bons, é porque quem nos prometeu é fiel. E Ele cumpre o que prometeu. Por amor ao nome dEle, Ele disse que nos salvaria. Por amor ao nome do Seu Filho, Ele disse que nos limpou. Então, guardemos a firme confissão. Segundo ponto, verso 24. Cuidemos, ou seja, tenha cuidado, também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Entenda a imagem. A imagem é que todo mundo aqui que é crente de verdade, estou falando daqueles que dizem que são não, estou falando de quem é mesmo. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não é perfeito, mas você tem convicção de que o Senhor te salvou, apesar de você ser quem você é. Você já está nesse lugar santo, que não é esse templo aqui, que não são essas paredes, é um lugar espiritual. Você já está nele. Você foi transportado para o reino do Filho amado de Deus. Você já está nesse lugar santo, habitando nesse lugar santo. E ao estar já nesse lugar santo, a primeira coisa que você tem que fazer é, não duvide, porque Ele é fiel. E se Ele colocou você aí, é porque Ele está fazendo uma obra. Segundo, cuide de estimular uns aos outros no amor e na prática de uma vida de boas obras, na prática de obedecer a Deus. Nós devemos estimular uns aos outros na busca de uma vida santa, na busca de uma vida de serviço a Deus, na busca de uma vida de testemunho. Meu irmão, teve culto hoje, cadê você na igreja? Imagina se fosse assim, estava um frito, né? Ainda bem que não é, porque Ele não salva a gente pelo nosso mérito. Só que a grande questão é, e por que não há amor por estar aqui? Falta o quê? A admoestação? Então deixa eu mostrar para você, meus queridos atrasados, que chegam atrasados aqui na igreja. Por favor, você tem um dia inteiro para planejar a sua rotina, para chegar aqui na hora. Ah, pastor, mas eu começo de meio-dia a me arrumar e só chego, então se arrume de 10 horas da manhã. Eu tenho certeza que vai dar certo, a não ser que sua vida seja uma bagunça e um desmantelo. Aí se for uma bagunça e um desmantelo, você não consegue mesmo não. Mas, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou te admoestando. É desconfortável, né, ouvir isso? Mas isso é para que você mude. Isso é para que você mude de vida. Isso é para que você valorize o culto. Tu tem as horas da semana inteira para fazer o que tu quiser da tua vida. Tu tem somente 2 horas no domingo para vir cultuar a Deus e tu ainda perde metade disso.
Por que é que minha vida é tão vazia? Por que é que as coisas parecem que não melhoram? Façamos a demonstração. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que isso significa? O dia. Cada dia mais que se aproxima da volta de Jesus, vai ficando mais difícil, gente, seguir Jesus. Vai ficando mais difícil ser cristão. E é por isso que é tão importante andar junto. Por isso que é tão importante andar em comunidade. Porque quando eu desanimo, alguém me anima. Quando eu vejo alguém desanimado, eu animo. Eu exorto, eu admoesto. Eu vejo alguém caminhando por um caminho que não convém, eu digo assim, meu irmão, volta. Então é muito mais fácil viver em rebanho. Porque Jesus salvou um rebanho. Ele não salvou estrelas, não. Ele salvou um rebanho, ovelhas que vivem em rebanho. Ovelha isolada é ovelha perdida. Ovelha isolada é ovelha em apuros. Ovelha em rebanho tem um pastor lá olhando. Está protegida, está cuidada. E aí vem outro convite agora. Primeiro o convite de você, primeiro você entender que você tem um santo dos santos para adentrar. Que foi conquistado para você. Esse relacionamento com Deus. Então, seja ousado e entre nesse relacionamento profundo com o santo. Como? Na vida comunitária. Essa vida comunitária vai acontecendo. Congregue, participe, se envolva, tenha amizades. E aí, o que é que ele vai dizer depois? Vão vir problemas, vão vir tribulações. Olha o verso 32. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Vai vir problema, meu irmão, vai vir dificuldade, vai vir tribulação. Agora olha o verso 36. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Agora olha o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Gente, isso é muito sério o que ele está dizendo aqui. Ele está classificando dois tipos de pessoas. A que persevera para a salvação e a que retrocede para a perdição. Ele está animando, ele está dizendo assim, olha, foi conquistado um espaço para você pelo sangue. Entre nesse espaço. A palavra aqui, ocupe esse espaço. Palavra da moda agora, né? Ocupe esse espaço. Como? Convivendo em comunidade. Congregando. Exortando. Admoestando. Andando juntos. Porque vão vir tribulações. Vão vir dificuldades. Mas você precisa permanecer firme. As pessoas vão te exortar a continuar, vão te animar a permanecer. Mas entenda uma coisa, nós não somos os que regridem. Porque se nós regredimos, estamos condenados. Aqui ele não está dizendo que salvação é por obras, viu gente? Pelo amor de Deus, senão eu vou estar contradizendo Efésios 2 e vários outros textos. O que ele está dizendo é que continuar, perseverar, é uma evidência de que você foi salvo. É isso que ele está dizendo. Quem regride, quem desiste, pergunta a qualquer crente verdadeiro que esteja passando por luta. Você quer desistir de Jesus? O cara vai dizer não. Como o irmão Stefano uma vez ele disse, o sangue pode dar na canela, mas a gente tem que permanecer. Porque Cristo é o que há de melhor e é o que queremos. Por isso que crente... Você pode estar desanimado por um momento, sim. Mas se você está numa comunidade, as pessoas te animam, te incentivam,
te exortam. Mas se mesmo diante disso você quer continuar regredindo, desistindo e parando, suspeite de sua salvação. Porque o texto está dizendo que nós não somos dos que regridem para a perdição. Nós somos dos que prosseguem. Não por nossa força, não por nossa capacidade, mas por causa da obra que foi feita em nós, da obra da salvação. E aí ele vai então dizer, como então eu encontro motivação para continuar? Hebreus 11, do verso 1 ao 3, olha o que ele diz. Ora, isso está no contexto, certo? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tem coisa que você espera, você liga lá para o delivery para pedir pizza. Pede lá a sua pizza, não faz logo o pagamento, que pode ser que ele dê o calote, e diz que vai pagar quando o cara chegar. Você agora vai entrar numa esperança. A esperança da chegada da pizza. Não vou dizer o nome da empresa, mas teve uma que a gente pediu, foi chegar mais de meia-noite. Quando eu olhava para os meninos, estavam tudo desanimados, com fome. Porque era uma esperança que estava cansando. Mas eu chegava e dizia, vai chegar, não se preocupe não, como um biscoito. Vai chegar. Vai chegar. Teve um momento que eu tive vontade de ligar para ela, cancela essa bagaça aí, não quero mais não, fiquei com raiva, vou mais botar um estrela lá para vocês. O que é a fé? A fé é a certeza do que eu espero. Você tem fé em Deus? Tenho. Então você tem que ter certeza de que Ele existe, de que Ele é fiel, de que Ele faz o que Ele diz, de que a vontade dEle é a melhor para você, mesmo que seja dolorosa. Isso é fé, é a certeza do que eu espero em Deus, então eu tenho certeza que eu estou esperando em algo bom, em algo melhor do que minhas opiniões. Mas também é a convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver para saber que Deus é bom, Ele é. E ponto final. A convicção. Sabe por quê? Olha o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Foi pela fé que esses homens viveram vidas fantásticas. Foi pela fé que eles viveram vidas impressionantes. Que a gente olha e diz, os heróis da fé. Porque foi pela fé que eles conseguiram testemunhar de que Deus é bom, de que Deus é fiel, de que Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que as coisas que você esperou em Deus, e que você, ao esperar, Deus deu no tempo certo e do modo certo, eu tenho certeza que são as melhores coisas que você já recebeu. Mas aquilo que você meteu os pés pelas mãos e tentou fazer do seu jeito, foram as coisas que você mais melou, mais fez errado, mais deu dor de cabeça e mais problemas você passou. E olha que eu estou dizendo que nem sempre é coisa... Às vezes você esperou em coisas que doeram na tua alma. Saúde, cura, conversão de alguém. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você espera nas circunstâncias, você vai desanimar. Se você espera nas suas capacidades, você vai desanimar. Mas se você espera no Senhor, não há desânimo. Pode haver cansaço. Pode haver batalha, pode haver angústia, porque a gente é assim. Mas se a gente continuar renovando o entendimento de que o Senhor é fiel naquilo que Ele promete, que Ele faz o que Ele diz que vai fazer e que nada impede a sua ação, então eu continuo esperando com a convicção, com a certeza, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não
consiga vislumbrar o final dessa trajetória, ou dessa tribulação, ou dessa dificuldade, Deus está guiando, continua à frente de todas as coisas, e o resultado que Ele determina é o melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, porque Deus nos chamou com o propósito de nós sermos testemunhas dEle nessa geração. Testemunharmos que apesar de sermos quem somos, Ele é Deus. Apesar de sermos fracos, Ele é forte. Apesar de sermos medrosos, Ele é poderoso. E apesar de sermos maus, Ele é bom. Então fomos chamados para mostrar que apesar de nós, Deus é Deus. E somos servos dEle. E confiamos nele. E esperamos nele. E é por isso então, que pela fé, os antigos obtiveram um testemunho fantástico de quem é Deus. Meus irmãos, que bênção a gente tem visto a igreja, né? A nossa igreja tem crescido, tem caminhado, tem amadurecido. Deus tem agido poderosamente, tem restaurado famílias, casamentos, tem convertido pessoas, tem feito coisas maravilhosas. Não sei se vocês lembram, lá nos anos, quando eu assumi a igreja, eu disse: Deus vai fazer uma obra nessa igreja, e eu tenho certeza de que o que Deus me falou a respeito do que Ele vai fazer aqui, Ele vai fazer, e eu continuo acreditando, e Ele está fazendo, e Ele vai fazer mais, e Ele vai fazer mais. Mas pode ser que na época você olhou para a minha cara e disse assim: isso é um besta, não passa 2 meses, isso é um leso, está aí jogando palavras motivacionais. Não eram palavras motivacionais, porque eu sabia no Deus que eu esperava. Eu sabia quem era o Deus que eu esperava. E era o Deus que eu queria que a igreja também esperasse. E é o Deus que eu continuo dizendo a você que você tem que esperar. É nesse Deus que você tem que esperar. Não é no dinheiro, não é no sucesso, não é no prazer, não é no mundo, não é na política, não é em nada. É nesse Deus que você tem que esperar. Porque é por meio dele que você vai dar testemunho a esse mundo de que a sua vida é a história de Deus sendo escrita em você, não a sua de sucesso. Eu sou grande, eu tinha 1 carro e meia casa, aí eu entrei naquela igreja tal, e agora eu tenho 2 carros, 5 casas e 3 mulheres. Não é assim propaganda de algumas igrejas por aí? Não é esse tipo de sucesso, não é esse tipo de testemunho que Deus quer que você dê. Não. É aquele testemunho que aqueles missionários lá na tribo Auca do Equador sonhavam em evangelizar aquela tribo indígena, e a tribo indígena matou todos eles. Hoje naquela tribo tem várias igrejas e diversos pastores foram formados a partir daquela missão. Aqueles homens, eles morreram, foram assassinados e não viram o resultado final do que Deus tinha revelado a eles, mas Deus continua fazendo. É por isso que o verso 3 ele vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Olha agora o verso 38. O mundo não era digno deles. Gente, às vezes eu converso com alguns pastores. Olha, pastor é um ministério que você é administrador, professor, conselheiro, ouvido de muita coisa. Você tem que ter uma vida perfeita, uma família perfeita, um casamento perfeito. E além disso, você tem que estar 100% do tempo disponível para atender todo mundo. Ou seja, é uma mega profissão, vamos dizer assim. Você tem que ser tudo, você tem que ser administrador, psicólogo, conselheiro, professor, mestre, pai, filho, até mãe, se for o caso, para aconselhar a mãe. Você tem que ser tudo. Mas eu digo a você que é uma das coisas mais desvalorizadas desse mundo. Você é chamado de ladrão, de enrolão, de mentiroso, de que faz a cabeça do povo. Mas para pensar, se você é aquela pessoa que detém a mensagem mais importante do universo, então você é o pregador, ou a sua função é a mais importante do universo. Não é? Então eu não larguei meu emprego para fazer coisa pequena, não.
Porque pregar o evangelho é o que há de maior e de melhor de se fazer em uma vida. Por isso que o texto diz que o mundo não era digno deles. Não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, verso 39, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Olha só que coisa esquisita. Tem gente que buga quando chega nessa parte. Espera aí. Eles esperavam, mas não obtiveram a concretização da promessa, então Deus falhou na promessa. Aí é que você está errado. Você acha que... Tem aquela música, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Eu sei que aquele carro eu vou conseguir, aquele emprego maravilhoso, aquele casamento fantástico, porque Ele é Deus de promessas. Não é essa promessa que a Bíblia fala. É a promessa da salvação. É a promessa de que esse mundo é passageiro, de que o que há aqui é menor do que o que há lá. Essa é a promessa. E aqui o texto diz que o mundo não era digno. Eles andaram de modo que o mundo não valorizou. Mesmo eles tendo obtido um bom testemunho de que eram homens de fé, mas eles não obtiveram a concretização. Eles não viram Jesus com seus olhos. Eles disseram, eles trabalharam, eles pregaram, eles profetizaram sobre o grande Messias que viria, o grande Salvador. Um homem idoso, em um dos evangelhos, ele diz assim, os meus olhos viram a salvação. Os meus olhos viram a salvação, agora eu posso morrer em paz. Mas esses homens não viram. Eles trabalharam por coisas que não viram. Pode ser que semana que vem eu não esteja mais aqui, não sei. Vai que Deus me leve. Mas o que Ele prometeu que vai fazer aqui nessa igreja, e através dessa igreja Ele vai fazer. Porque não depende de mim. Mas eu morreria acreditando na promessa. De que Cristo se mostrará grande nessa igreja. De que Cristo mostrará que Ele é o Senhor. A cada pessoa que vier aqui, que ouvir as mensagens aqui, que sentar nesses bancos, ele vai ouvir que Jesus é o Senhor e que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Sabe por quê no verso 40? Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Porque foi para nós que Deus escolheu revelar Jesus pleno. Um Jesus que eles só conseguiam vislumbrar olhando para um futuro. Mas nós agora sabemos quem Jesus é. Nós ouvimos a história dele. Nós vimos falar dos seus milagres. Nós ouvimos falar de João, que encostou a cabeça no peito do mestre. A gente ouve falar dessas coisas. Esses homens não viram, mas eles sonhavam em um dia poder ver. Mas não viram, nós vimos. Então nós temos muito mais motivo de andar pela fé. Nós temos muito mais motivos de viver pela fé. Então, meu irmão, é por isso que no capítulo 12, no verso 1 a 3, olha só por que eu estou dizendo isso para você. Eu estou seguindo a linha de raciocínio do autor, certo? Isso não é raciocínio meu, não. Você está dizendo, talvez você esteja dizendo, caramba, que coisa massa o pastor está falando, o bicho estudou demais. Não, é o que o autor está falando. Sou um papagaio aqui. Olha o que ele vai dizer. Depois de você entender que é pela fé, e depois você entender que eles não obtiveram, porque nós vimos a promessa que eles não viram, sendo realizada e concretizada em Jesus. É por isso que ele diz no verso 12, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você está vendo? Nós temos o autor do qual nós olhamos, consumador da nossa fé, que suportou em uma peregrinação pesada,
difícil, morreu em uma cruz, suportou essa cruz, sem se importar com a vergonha que esse mundo iria trazer para ele, mas ele mostrou que é rei, e ele nos resgatou, e ele nos mostra que ele é para onde nós devemos olhar, e nós devemos manter fixo o nosso olhar, mesmo em meio às lutas, dificuldades, tribulações, porque pela fé eu tenho convicção de que o Senhor é rei, de que ele é o Senhor. E pela fé eu sirvo o Rei do Universo. Pela fé eu vivo para o Rei do Universo. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que trabalha para político. Tem outros que trabalham para deputado, prefeito, o que for. Você já parou para pensar que você trabalha para o Rei? A maior honra é você trabalhar para o Rei. Trabalhar para o Rei. Certa vez perguntaram a Billy Graham, porque ele transitava, ele era muito influente, ele transitava muito entre os presidentes. E aí perguntaram para ele, por que você não se candidata à presidência? Aí ele disse, jamais eu faria uma coisa dessa, eu nunca iria reduzir meu cargo. Porque eu sou arauto do rei. Aí eu ia deixar de falar em nome do rei para ser presidente dos Estados Unidos? Nada. Você tem a capacidade de enxergar isso? Se você não tem, trabalhe, porque isso muda a sua vida radicalmente, do início ao fim. Isso é fé. Isso é fé. Ter convicção disso é fé. E não é uma coisa que você diz assim, eita, como, que pessoa impressionante pensar isso. Não, meu irmão, só é deixar de ser cego. De ser cego espiritual. Quer ver? Tire a cegueira do teu espírito. Pare de contemplar as vaidades do mundo. Pare de querer. E sabe onde é que você exercita isso? Quando você entra no Santo dos Santos. Sabe como é que você vive isso? Quando os teus irmãos em Cristo te exortam, te animam. Quando você congrega, quando você anda como um rebanho. E aí vem um convite a uma vida comunitária. Olha só, o que é que então acontece nessa vida comunitária? Capítulo 12, verso 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a você, meu querido. Faz essa pergunta, essa avaliação. Você quer saber se você é crente? Você hoje tem percepção maior dos seus pecados do que você tinha ontem? Ou para você está na mesma? Não, eu continuo sendo uma pessoa... Eu tenho meus pecados, né? Todo mundo peca, né? Mas eu estou bem. Então você não está sendo santificado. Porque a santificação, ela vai cada vez mais revelar que você é mais miserável a cada dia. E a cada dia mais você vai sentir o poder transformador do Espírito, limpando essas suas mazelas. E um dos caminhos é a igreja. Sabe por quê? Salmo 1 diz que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. Sabe por quê? Porque o cara não aguenta ficar aqui ouvindo eu falar isso. Você pode ouvir por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e sua vida continua a mesma coisa. E você sai daqui toda vez sentindo todo lapiado. Eita, pregação hoje eu fiquei todo lapiado. Mas não muda de vida. Eu fico me perguntando até quando tu vai aguentar ficar apanhando todo domingo e não muda de vida. Todo domingo tu apanha pela mesma história. Mas tá tranquilo. Vai chegar um momento que você não vai aguentar, meu irmão. Você vai vazar, porque não tem como você prevalecer no meio da congregação dos justos. Por isso que ele está dizendo, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Cuidem que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e que por meio dela muitos sejam contaminados. Tem gente que interpreta errado esse texto, viu gente? Raiz de amargura era uma raiz amarga que eles comiam no período da Páscoa para lembrar o pecado do qual Deus tirou eles. Isso era a raiz de amargura. A raiz de amargura é o pecado no meio do povo. Que nenhum pecado amargo no meio de vocês prospere. E que muitos sejam contaminados por essa raiz de pecado dentro de vocês, no meio de vocês, no meio do povo. É isso que o texto está dizendo.
Então, por que ele está dizendo isso? Olha o contexto. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça. Gente, pelo amor de Deus, socorro. Como é que eu posso ficar afastado da graça? Não, a graça, não posso, porque a graça é o que me salva. Mas ele está dizendo, cuidado para que ninguém fique afastado dessa graça transformadora. Que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e que muitos sejam contaminados. Ou seja, cuidado com o pecado no meio de vocês. O pecado não tratado. Verso 16, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Ele está dizendo, cuidado para que não haja no meio de vocês gente pilantra e safada. Cuidado para que não haja gente safada dentro da igreja, que diz que é crente e não é. E vive vida dupla. Lutem contra o pecado, contra a raiz de amargura. Cuidado para que, se você perceber que tem alguém afastado da graça, puxa ele para perto da graça. Puxa ele e entrega para ele aquele respirador de avião, assim, ó, respira aí, meu irmão, senão tu vai morrer. Toma a graça vai te salvar. A graça vai te transformar. A graça vai te purificar. Não se afaste dessa graça, desse poder. É isso que a comunidade faz. Agora olha o verso 28. Ele vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha só, gente, que coisa interessante. É um dos conceitos que o autor de Hebreus, ele trata a graça como se fosse um tipo de capacidade que a igreja ela tem que desenvolver no meio dela. Fazer a graça operar. Eu sei que é contraditório, fazer a graça operar, porque graça opera sem você fazer. Mas é interessante você perceber que ele fala da graça como algo que eu devo dizer assim, isso está ao meu dispor. Crer nesse poder está à minha disposição. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Por meio dessa graça, vamos servir a Deus com reverência e temor. Vamos servir a Deus com reverência. Não vem servir a Deus de todo jeito, não. Na hora do culto, procura um cantinho para você sentar. Respeite o momento que Deus está trabalhando. Chega atrasado e ainda fica conversando. Ei, fulano, e atrapalhando o culto. Tenha reverência. Tenha respeito pelo Senhor. Tenha temor por aquele que é santo. Sabe por quê? O verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem gente que vive falando só que Deus é amor, mas esquece que Ele também é fogo consumidor. Busque a Deus, mas entenda que de Deus não se zomba. E aí no capítulo 13, verso 1, ele vai dizer, ó, seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolhem anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Ele não está falando para você ficar lembrando sei para os direitos humanos, né? Ele está dizendo aqui que você lembre-se daqueles que são presos injustamente. Lembre-se daqueles que podem talvez ser alcançados lá naquele presídio. Lembre-se daqueles que foram presos por sua fé. Aqueles irmãos perseguidos. E ele continua dizendo: digno de honra entre todos seja o matrimônio. A igreja tem que honrar o casamento. Tem um movimento aí. A Bíblia não chama todo mundo a casar não, viu gente? Tem pessoas que Deus não chamou para o casamento. Então, amém. Faz parte do dom e da vocação que Deus chamou. Mas a igreja tem que honrar
os que se dispõem a casar. Por quê? Porque o casamento deve ser honrado. É isso que ele está dizendo. Digno de honra seja o matrimônio. Mas, principalmente, o leito conjugal sem mancha, um casamento santo. Seja digno de honra um casamento santo. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Verso 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você e nunca o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que alguém possa me fazer. Lembre-se que Deus cuida de nós. Olha o verso 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Ele está falando dos líderes que já morreram. Olhem para os líderes que ensinaram a vocês e que hoje já morreram. Olhe o fim da vida deles. Olhe como eles guardaram a fé até o fim. Se espelhe nisso e deseje também terminar bem. Agora olha o verso 9. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Cuidado com heresia. Cuidado com doutrina falsa. Cuidado com internet, com um bocado de bobagem lá, e você alimentando a sua cabeça com bobagem. Cuidado. Por fim, ele vai dizer no verso 17: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito a nenhum de vocês. Quais são os conselhos que ele está dando a essa congregação, a essa comunidade? Depois de dizer, não deixem de congregar, exortem uns aos outros, se cheguem com a confiança na obra de Deus, busquem essa graça, não permita que ninguém se afaste dessa graça. Ele vai dizer o quê? Procurem viver em paz, fortaleçam-se contra o pecado no meio do povo, identifiquem os falsos cristãos, como ele disse, como Esaú, identifiquem eles. Sirvam ao Senhor com temor. E lembrem-se do amor fraternal, da hospitalidade, de lembrar daqueles que sofrem, de honrar o casamento na comunidade. Cuidado com as vaidades do mundo e o amor ao dinheiro. Lembra que Deus cuida de nós. Lembre do testemunho dos líderes antigos que morreram testemunhando fé. Cuidado com as heresias. E por fim, obedeçam seus líderes, para que eles possam cumprir a missão que foi dada a eles com alegria e não gemendo, porque o povo só dá trabalho. Olha só. Obedeçam aos seus líderes, verso 17. E aí entra naquilo que é o nosso foco maior da mensagem. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos. O que significa? Obedecer, o chamado a obediência, não é obediência ao homem, mas é obediência à ordem que Deus dá e que o homem transmite. Onde essa obediência reside? Na palavra. Você não tem que obedecer a um líder que vai determinar com quem você vai casar. Você tem que obedecer a um líder que vai dizer que tipo de roupa você vai vestir roupa azul a partir de agora. Um líder que vai dizer que tipo de emprego você tem que ter. Não, a autoridade a ser obedecida não é inerente à boca do líder. É a palavra que o líder prega. Obedeçam aos seus líderes. E sejam submissos. Submetam-se à autoridade que possui naquele líder que lidera pela palavra.
A grande questão, gente, que muita gente falha é o seguinte: tem muitos líderes que abusam de sua liderança porque eles querem que as pessoas se submetam a eles. Um líder que precisa lembrar para as pessoas que ele é líder, ele não lidera ninguém. Porque a capacidade de liderança não está no cargo, mas está na capacidade de constranger os outros a fazer aquilo que o líder ensina a ser feito. Se é um líder bíblico, ele vai pregar a palavra, ele vai viver a palavra. Então ele vai constranger as pessoas a seguirem o ensino. Como é que ele faz isso? Porque ele dá ordem? Porque ele manda? Porque ele dá a carteirada e diz, sou eu que estou mandando, você é quem obedece? Não, porque ele constrange as pessoas a fazer. Elas se sentem impelidas pelo exemplo. Elas se sentem impelidas pela busca. Então a exortação é: obedeçam aos seus líderes. É um chamado à obediência do povo àqueles que têm uma missão de quê? Obedecer só porque o cara é líder? Não. Olha o que ele está dizendo: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês. Por que você deve obedecer e se submeter à liderança de um líder espiritual? Por quê? Porque esse líder foi chamado a cuidar de você. Pior coisa é você zelar por alguém que não quer ser cuidado. Pior coisa é você aconselhar alguém que não quer conselho. Pior coisa é você querer ajudar alguém que não quer ajuda. Pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. É assim, é como se fosse assim, a imagem é a seguinte. O Supremo Pastor, ele chega e diz assim: eu vou preparar um lugar, e eu vou te entregar aqui essas ovelhas para você tomar conta para mim. Elas são minhas, você vai só tomar conta delas. Alimente, guie, aconselhe, proteja dos lobos. Eu vou voltar. Quando eu voltar, eu quero as 100. Eu quero as 100 ovelhas saudáveis, fortes e bem. É assim que funciona. Se você é um líder que zela pela alma, você está zelando pelo coração das pessoas. Como é que eu zelo por uma coisa que eu não vejo? Sabe como? Quando o cara falta 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, eu digo: epa, peraí, tem algo acontecendo. Quando o cara está lá na mídia, a mídia hoje ajuda um pouquinho, e o cara faz umas postagens que você faz: meu Deus, que negócio, mas esse negócio de crente não. Você está vendo a alma do cara, você está vendo o coração dele. Sabe por quê? Porque as suas ações revelam o seu coração. As suas roupas revelam o seu coração. As suas palavras revelam o seu coração. Então, como é que o líder consegue perceber que as almas que estão sendo zeladas precisam ser corrigidas? Quando ele olha as ações. Ele olha e ele faz uma leitura e ele então vai lá. Mas ele vai lá na esperança de que aquela atitude seja um engano. E aí ele diz: meu irmão, não vá por aí não, porque isso aí não vai fazer bem para você. Eu falei: eita, pastor, eu nem sabia. Obrigado. Ou um líder da igreja, ou um professor, um cristão mais antigo que você, chega para você e lhe ajuda a entender. Você diz: eita, caramba, entendi, eu realmente estava equivocado. Eu não sabia, eu não pensava dessa forma. Ah, amém. Aprendi o que a palavra de Deus tem a me dizer. Olha, meu irmão, que a palavra de Deus fala assim. Amém, que coisa boa, maravilha. Mas e quando você descobre que o cara faz porque o cara está com pilantragem? Porque o cara está com pecado que não quer largar? E você chega e diz: meu irmão, tu vai cair num buraco. E o cara: não quero nem saber. Tu vai cair num buraco. Não quero nem saber. Tu vai cair num buraco. Aí o cara cai. Se rela todinho, quebra os 2 braços, as 2 pernas, aí chega para você todo quebrado e diz: pastor, me ajuda. Aí você diz: caramba, eu queria que ele não caísse, porque o trabalho era menor. Agora eu vou trabalhar mais ainda para consertar tudo o que ele fez. Não que o homem conserte, né? Mas vai ser muito mais doloroso ajudar quando a coisa já foi toda quebrada. Aí é mais difícil. Mas aí você não tem que fazer? Tem que fazer. Mas você vai fazer gemendo.
Ah, meu Deus, como eu queria que aquele casal lá, que eu fiz o discipulado deles, estou apontando para lá, mas não tem ninguém ali não, viu gente? Eu fiz o discipulado deles, fiz o curso de noivos com eles, olhei para eles e disse assim, olha, cuidado, vai assim, por aí, aí quando menos espera você começa a ver um desmantelo aqui, um desmantelo ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, e você, meu Deus, a leitura que eu fiz, o que eu achava que ia acontecer está exatamente acontecendo, meu Deus, tem misericórdia, aí depois está uma bagunça, um desmantelo, uma coisa, aí chega tanto quebrado para você. É igual você chegar em oficina, você passa 10 anos sem trocar o óleo do carro, sem fazer uma única manutenção. Aí chega lá na loja de Silas, ei, eu quero fazer uma manutenção, tá um barulho estranho no motor. Quando Silas abre assim, não tem mais nenhuma uma engrenagem da caixa de marcha inteira. Aí ele diz, meu amigo, vai ter que trocar o motor. Aí o cabo fica com raiva de quem? Do mecânico. Mecânico, você está... Eu fui lá fazer um serviço, uma troca de óleo, o cara me cobrou 10 mil conto. Meu amigo, também o carro estava todo detonado. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Aí olha o que é que o autor diz no verso 18. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ele está dizendo, orem por nós. O líder está dizendo, orem por nós, porque a gente quer fazer o que é correto. Meus irmãos, o maior combate de quem zela pelas almas é buscar um ensino correto dentro da igreja, combater os ensinos errados que estão por aí o tempo todo vindo no juízo de vocês. Às vezes quando a pessoa compartilha algo comigo, aí eu digo, cuidado aí com isso aí, esse camarada aí não está muito, não vai na onda dele não. Hoje a quantidade de influenciador que tem influenciado a cabeça dos jovens é imensa. E aí a gente fica preocupado, meu irmão, cuidado aí com esse camarada, esse cara só quer visualização, esse cara gosta de treta, não vai por esse caminho não, jovem, tu vai se perverter, tu vai tratar teu coração de maneira errada, não vai por aí não. Mas também não é só isso, é o combate aos que buscam proeminência orgulhosa. Lá em 3 João, do verso 9 ao verso 10, diz assim, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Tinha um cara chamado Diótrefes. Diótrefes era o dono da igreja. O cara era o dono da igreja. Aí João está dizendo o seguinte, olha, esse dono da igreja não recebe a gente, não quer que ninguém saiba o que é que a gente tem para dizer, mas quando a gente for aí, a gente vai mostrar quem ele é. Que ele acha que ele é o dono da igreja, ou seja, é gente que quer cargo. Mas também gente complicada dentro da igreja. Tito 3, verso 10 a 11. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Ele está dizendo, olha, evita gente confuseira dentro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está, os membros que estão chegando aqui, se tu chegar perto de um cabo e tu perceber que o cabo é confuseiro, deixa para lá. Pega uma distância, faz de conta que ele é leproso. Não chega perto não. Sabe por quê? O texto está dizendo, você sabe que essa pessoa é pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Gente que tudo está errado para ele, nada está certo, tudo está ruim, tudo não presta, a igreja não presta, o povo não presta. Não é a crítica construtiva, não é isso. Mas é gente que gosta de confusão. E aí o que é que os líderes eles também trabalham? Para dizer assim, cuidado com isso. O que a gente pode observar, irmãos, até aqui, é que uma vida comunitária é uma vida de cuidar uns dos outros. Mas essa vida de cuidado mútuo, ela acontece sob a direção e o ensino de líderes piedosos. Líderes piedosos. Não existe autoliderança. O que existe é uma comunidade pastoreada por líderes, que lideram o povo.
que guiam o povo, mas que são líderes piedosos. Eles não dominam as pessoas, eles não são superiores às pessoas, eles são zelosos pelo coração daqueles a quem foi dado a responsabilidade. Uma igreja insubmissa é imatura, é cheia de pessoas que não entenderam o sentido da fé comunitária. Líderes que acham que possuem o chamado de dominar são líderes imaturos na fé. Líder que precisa da carteirada para poder liderar, ele não é líder. Igreja que precisa ser lembrada de que ela precisa obedecer, é uma igreja imatura. Eu louvo a Deus pela Batista da Graça, gente. Eu não tenho problemas com vocês, como líder. Os líderes aqui da igreja, os irmãos que lideram junto comigo, a gente não tem problemas assim, fulano quer fazer confusão dentro da igreja. A gente não tem esses problemas. Graças a Deus a igreja caminha bem. Tem os seus problemas que toda igreja tem? Tem. Mas graças a Deus, eu não preciso ficar aqui lembrando, ei gente, eu estou dando aqui a direção, você vai ter que seguir essa direção, porque é isso aqui que o ensino está dando, essa é a minha responsabilidade. Eu não preciso ficar lembrando isso. Preciso ficar lembrando para a igreja o tempo inteiro que ela precisa obedecer. Mas você está dizendo, então por que você está fazendo isso aqui hoje? Porque eu estou mostrando que existe uma vida comunitária, e essa vida comunitária, a presença de uma exortação mútua faz parte. Mas também a presença de líderes piedosos que zelam por cada um de vocês também. O equilíbrio entre a comunidade e seus líderes tem que produzir um ambiente de encorajamento mútuo, proteção doutrinária e verdadeira vida na fé. Meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos uma comunidade saudável, que tenhamos líderes que lideram, que zelam pelas almas, de maneira a produzir uma comunidade saudável, que tenham a alegria de cuidar do povo de Deus, que tenham a alegria de ajudar as pessoas a corrigirem suas vidas, a caminharem em santidade. E que a igreja tenha prazer de ajudar os líderes a cumprir a missão, a servir uns aos outros. Essa é a vida comunitária da fé. É assim que funciona uma igreja. É assim que funciona uma comunidade cristã. Então que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos uma comunidade pela palavra, para a palavra, para sermos uma comunidade saudável, que tenha membros saudáveis e que seja liderada por líderes saudáveis, porque esse é o caminho. Vamos orar?